Bom dia, gente. Hoje é dia 2 de abril de 2020. Eu tô aproveitando que eu saí pra gravar aqui pra vocês, porque lá em casa às vezes tem algumas interrupções. Aí então, pra conversar melhor, eu decidi gravar aqui na rua. Aproveitei que eu tive que sair e pra gravar também. O tema desse vídeo é a conscientização do autismo e também a aceitação, no caso, até mesmo dos pais, né, da família, porque eu acredito que deve ter muitas mães que ficam, como é que eu vou dizer, negando, né? O que tá evidente, que às vezes o filho demonstra. Olha, tô com a minha camisa do autismo, minha travessinha também que eu fiz para homenagear, já que nós estamos numa pandemia que não podemos fazer a caminhada, né? Todo ano tem, e esse ano não pôde acontecer a caminhada. Ainda tá bem difícil, as crianças estão dentro de casa, estão estressadas, claro, né? Já estava acostumada a fazer terapia, ir pra escola, a passear, né? Se distrair, não podem. O meu todo dia pede pra sair, mas eu tô evitando, né? Ao máximo. Então, voltando ao assunto. Eu sei como é, né? Porque toda mãe passa por isso. Eu acredito que não tem nenhuma mãe que fique feliz pelo seu filho ser diferente, né? Tem alguma coisa que faça com que ele dificulte a vida dele. Então, só que quanto mais tempo você demora a admitir a diferença, é pior. Porque a melhora do seu filho, o avanço do seu filho diminui, fica mais tarde, né, no caso. Então é pior. É melhor quando a gente admite logo, a gente percebe logo, a gente pergunta logo. Tem dúvidas, claro, eu tive muitas dúvidas, eu percebi a diferença do meu, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha, logo no começo eu tive a suspeita do autismo. Mas, como ele falou, eu não conhecia, não sabia que tinha autistas que falavam, que conversavam normalmente. Então, eu não achei que fosse autismo, né? Mas eu sabia que tinha hiperatividade, porque sempre ele teve dificuldade para dormir, para comer, para estar em ambiente que tinha muita gente, barulho. Só que eu não percebia, né? A gente achava que era dele mesmo, né? Que ele não gostava, e quando ele tinha dificuldades, ele tinha hipersensibilidade, tudo isso, sabe? Aí tinha dificuldade para tomar banho, para cortar cabelo, para cortar unha. Coisas que eu achava que todo mundo achava, né? Que era frescura, exagero, mas são coisas de crianças com autismo. Sabe? Vomitar, ficar tão angustiado, com tanta raiva que come e puxa o vômito, sabe? Como se fosse uma bulimia. São coisas que a gente percebe que é diferente, mas não quer acreditar que seja alguma coisa que vai durar pra vida toda, né? E o autismo é pra vida toda. Eles melhoram, mas não acaba. Muda, tem mudanças, é diferente, tem meses que são diferentes, tem anos que são diferentes, mas não acaba. Tem coisas que vão e voltam, sabe? O meu, depois que ele tomou remédio, que ele começou a falar normal, né? A dizer o que ele estava sentindo, eu acho que tem uns 80% do que ele sente, ele fala. Ele expressa, né? Às vezes ele fica com raiva porque a gente não entende tudo que ele quer dizer.
Mas é assim mesmo, né? A gente aprende. Não tem manual pra gente saber o que faz com o nosso filho, né? A gente só tem que perguntar, pesquisar, coisa que eu sempre fiz. Pesquisei muito pra poder ajudar ele. Porque nem os próprios profissionais não sabem lidar. Porque o meu filho não tem só o autismo. Ele tem o TDAH, tem o TOD, agora ele tá com toque também. Então tudo isso dificulta muito, sabe? Ele fica estressado porque a toalha não está estendida da maneira certa. Ele fica estressado porque o tapete não está na posição correta, sabe? São coisas que só a mãe mesmo percebe e consegue aceitar. Não é nem entender, né? Porque não entendo, mas eu aceito, né? Não posso proibir ele de sentir o que ele sente, né? Então, mas também tem um lado bom, né? Não é só coisa ruim. Então, para as mães que estão começando agora essa etapa da vida, né? Percebendo agora, conhecendo agora o autismo, não se desespere, porque melhora, dias melhores virão, não são só coisas ruins, eles vão aprendendo, eles vão melhorando, cada conquista é uma vitória, sabe? Então não se desespere, temos que conscientizar, temos que entender, temos que falar para as outras pessoas, para eles aceitarem. A escola é uma batalha diária, tanto pública quanto particular, é tudo a mesma coisa. Eles querem que o nosso filho se adapte à escola e não a escola se adapte ao nosso filho, coisas que já deveriam existir, porque eles são muitos, eles não são poucos, não é só um na escola, às vezes são 10, 20 numa escola. Então a escola tem que se adaptar, sabe? São coisas que até hoje eu fico chocada em perceber, sabe? Eu ainda não consegui achar uma escola que realmente aceitasse meu filho do jeito que ele é. Não, eles ficam proibindo ele de ir para aula. Como é que pode uma criança de 7 anos proibida de ir para aula porque não tem auxiliar? Porque ninguém sabe como lidar com ele, aí fico com medo dele, medo que ele machuque alguém, que ele se machuque, sabe? E coisas que vocês veem os vídeos, ele não é assim o tempo todo, sabe? Ele tem os momentos dele de querer empurrar, de querer chutar, e devido a ele ser forte, pode ser que machuque realmente. Mas não é o tempo todo, cara. E pra ele chegar nesse limite é porque ele teve um estresse muito grande. E é isso que a escola não entende, sabe? Eles acham que a criança não foi educada. Porque ainda tem isso, né? Que apesar eles de saberem que existe o autismo, eles ainda acham que é falta de educação da criança. Quando que é um direito dele ser assim. Sabe? Ele não pediu pra ser assim. Ele já nasceu desse jeito. Não existe exame que detecte o autismo, sabe? Mas, mesmo assim, existe essa dificuldade na escola. Eu que sou baixa renda, não tenho muito acesso a andar de carro, né? Eu tenho que andar de ônibus com ele. Aí dentro do ônibus ele chora, ou então ele começa a querer rir muito. Fica incomodado de sentar do lado de outras pessoas, às vezes o ônibus está cheio, só tem um lugar para ele, eu tenho que botar ele sentado, aí ele não quer sentar do lado de pessoas que ele não conhece, sabe? E tudo isso é uma dificuldade, tem pessoas que não entendem, que ao invés de ajudar, atrapalham mais ainda, sabe? A pessoa tá vendo que a criança está agoniada lá do lado dela, ela não levanta, aí pronto, ele fica em pé. Porque ele não quer sentar lá. Ou então eu tenho que ficar obrigando ele a sentar e ele fica super nervoso, às vezes eu tenho que descer, aí eu pego outro ônibus, esteja mais vazio, e assim a gente vai. Não é fácil. Já foi bem pior. Antigamente eu tinha que ficar levando
tablet ou então um celular para ele ficar distraído, não ficar reparando que ele tá dentro do ônibus, porque toda hora ele queria descer. Eu conheço colegas minhas que o filho não queria entrar no ônibus se não fosse da cor que ele queria, né? Um ônibus amarelo ou então um ônibus azul, que aqui tem várias cores de ônibus, aí toda essa dificuldade, sabe? E o motorista não respeita que a criança demora para descer, que eles são grandes, geralmente eles têm uma altura maior do que o normal. Então é difícil a gente carregar, eles não sabem descer sozinhos, então a gente tem que carregar para descer. Tudo isso, sabe? Aí são batalhas diárias, mas a gente não pode desanimar, né? Tem que lutar pela melhora deles e seguir em frente e pedir para Deus que tudo melhore, né? Que um dia que exista realmente a inclusão, que não existe na realidade, né? Eles tentam, todo ano a gente tenta conscientizar, tenta dizer. Hoje em dia já tem o cordão de girassol, né? Que eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, que indica, porque às vezes a gente vai em fila de prioridade e as pessoas ficam te olhando com cara feia, achando que tu tá furando fila, porque o teu filho não é uma criança de colo, sabe? Aí quando tu fala que ele tem autismo, eles dizem assim, mas ele não tem cara de autista. Como se o autista tivesse cara. Gente, não é que nem a síndrome de Down, que as crianças têm uma aparência, são parecidos, né, fisicamente. Não, eles não têm nada, nenhum. A maioria deles não tem problemas físicos. É só mesmo o intelectual deles que é diferente. Eles vivem de maneira diferente, percebem o mundo de maneira diferente da gente, sentem, enxergam, escutam de maneira diferente, mas não significa que seja inferior e nem que tu tenha que ficar longe por causa disso, né? Só é uma maneira diferente. Bom, é isso que eu queria dizer nesse vídeo, né? Para que a gente consiga realmente a inclusão que os nossos filhos merecem. Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Hoje tá tendo essa pandemia, tá abalando o mundo inteiro, que muitas pessoas morreram já e provavelmente ainda vão morrer por causa disso. Estamos de quarentena e a gente não sabe quantos vão ficar vivos, como é que vai ser, e o mundo precisa de amor, né? Não de exclusão, de luta, de guerra. Precisa de aceitação. Aceitar as diferenças. Bom, o recado foi esse. Falo isso para as mães, para os avós, para os tios, para os pais, para todo mundo que conhece alguém que tem o autismo e que está se sentindo desesperado. Não fique desesperado. É difícil, mas não é impossível, né? Então, era isso que eu queria dizer. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.